Vereadores discutem e aprovam projetos que tratam da doação de terreno para fins de habitação social e do Plano Municipal de Desestatização. O primeiro projeto em discussão foi o projeto do Plano Municipal de Desestatização, que prevê a concessão e permissão de serviços como educação, cultura e lazer. Vereadores da bancada do PSOL e do PT subiram à tribuna para manifestar o seu descontentamento com essa política proposta pelo Executivo. E esse projeto em especial é um projeto que fala de concessões de uma maneira muito aberta, ampla e genérica. No projeto de lei fala que a Prefeitura poderia fazer desestatizações, ou seja, privatizações em várias áreas, então, na assistência social, na cultura, na educação, na saúde, de forma absolutamente genérica. É um projeto de lei de 2 páginas que diz que a partir do ano que vem a Prefeitura tem possibilidade de fazer privatizações em qualquer área da Prefeitura, inclusive em sua infraestrutura. Existem desestatizações que são importantes e precisam ser discutidas. Não é o que a gente tem visto ultimamente, porque o histórico recente nosso é de privatizações, de concessões que são desastrosas, a ver, por exemplo, o que aconteceu com os cemitérios na cidade. Todos os projetos que têm passado nessa Câmara, nós temos se posicionado contra, que é um dever do Estado cuidar das pessoas, da cidade e do serviço público. Manda esse projeto aqui, onde privatiza, concede o dever do Estado para uma empresa poder administrar. E no final o que acontece? Piora. Quem perde é a população, que muitas vezes tem que pagar por um serviço que antes era gratuito ou era numa condição muito melhor para ela. Podemos falar de cemitério, que não deu certo, podemos falar de concessão da Enel, que não deu certo, podemos falar da concessão, da autorização que essa casa deu para a adesão à privatização da Sabesp, que deu totalmente errado, já tem demonstrado isso. Alguém fatura com isso e a população que perde. Então nós somos terminantemente contra esse projeto. Foi votado o texto original com a inclusão das emendas aprovadas em primeiro turno. Foram registrados no painel eletrônico 35 votos favoráveis, 15 contrários e uma abstenção. Que a gente não deve demonizar a iniciativa privada ou mesmo as privatizações. Nesse projeto em particular, nós não estamos falando de privatização. Nada mais é o projeto, uma autorização da Câmara Municipal de São Paulo para que a Secretaria de Desestatização possa fazer estudos. E seriam 55 áreas que podem ser impactadas. Uma de que nós escutamos muito aqui, por exemplo, são as ciclovias. Por que a gente não vai querer que a iniciativa privada, por exemplo, melhore as ciclovias? Colocar na balança e pensar, eu não sou uma privatista que privatiza tudo a qualquer custo. Não, mas existem áreas, sim, em que a Prefeitura não precisa estar colocando seus esforços. Eu prefiro que a Prefeitura coloque seus esforços. Educação, saúde e segurança e outras áreas onde ela possa ter esse tipo de parceria, por que não? Nós já tivemos a desestatização de alguns equipamentos públicos, como os parques, que de uma forma ou de outra a sociedade entendeu que é importante. A gente deixou de gastar com o Ibirapuera e outros parques e a concessão tem dado esse resultado, a população tem aceitado. Então a gente está ampliando a possibilidade do Executivo também colocar para o mercado os estudos desses novos modais, ciclovias, centros esportivos, alguns outros equipamentos, inclusive culturais, para que a iniciativa privada possa fazer uma proposta de manifestação de interesse. E aí o Executivo, com muita responsabilidade, vai analisar se isso é bom, e atende o anseio da população. Também foi aprovado em segunda votação o projeto do Executivo que institui o ADESAMPA, Serviço Social Autônomo, Agência São Paulo de Desenvolvimento, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. O crescimento econômico com a geração de empregos no município e o fortalecimento das pequenas e médias empresas com inovação tecnológica e fomento de pesquisas estão entre as principais questões apresentadas. Em votação simbólica, a bancada do PSOL foi contra por não concordar com a forma de composição do Conselho. Nós votamos a favorável na primeira votação, mas querendo que o governo arrumasse um artigo, mudasse um artigo. Você tem um conselho que delibera, no caso, os editais. Então eles analisam os projetos editais e falam aquele que vai ganhar e aquele que não vai ganhar o fomento, ou seja, o investimento, para implementar o projeto. E ele é bem técnico, metade dele é técnico. Então, por exemplo, a representante da USP, da FGV,
da FGV, do Instituto Butantan, do Sindicato dos Engenheiros e Arquitetos, né, do Sindicato dos Pesquisadores, e também há gente, né, elementos, né, desse conselho indicado pelo governo, ou seja, por várias secretarias, que a gente acha certo, ele é equilibrado. Agora não, do projeto que está aqui, ele coloca só 7 membros, 5 indicados pelo governo e 2 da sociedade civil, ou seja, né, todo esses novos, né, fomentos que vão ser aprovados, vão ser todos ligados ao prefeito, porque o prefeito vai indicar a maioria do conselho. Não tem condição de votar em um projeto onde já está acabando com a transparência, né, estão acabando com o controle social da sociedade civil, não tem como votar um projeto desse. O projeto recebeu emenda de autoria do vereador Senival Moura, do PT, que foi aprovada e segue agora para a redação final antes da sanção do Executivo. Que nos órgãos colegiados da agência, a DESAMPA, fosse incluído e garantido a participação mínima de 30% das mulheres, para estar decidindo, para estar atuando, defendendo. Foi fundamental, apresentamos a emenda, foi acolhida pelo Executivo e contemplada no projeto. Nós vamos ampliar o leque de serviços que a DESAMPA pode oferecer à sociedade, de forma gratuita. Então, acho que essa é a importância de a gente poder qualificar a nossa população, os jovens, os adultos, e a DESAMPA tem um papel importantíssimo nisso, que é linkado à Secretaria do Trabalho. Outro projeto aprovado em plenário autoriza o Legislativo a doar à Coab, Companhia Metropolitana de Habitação, uma área municipal localizada no distrito do Campo Limpo, na zona sul da cidade. Há a previsão de construção de 117 unidades habitacionais de moradias populares, com o auxílio de recursos do Fundo de Desenvolvimento Social. O projeto recebeu um substitutivo e amplia o número de áreas doadas. Com votação nominal, 39 vereadores foram favoráveis, 7 contrários e 1 abstenção. O projeto recebeu uma emenda de autoria do PT para adequação do zoneamento de rua localizada em Itaquera, na zona leste da cidade. O texto segue para a redação final. Um projeto que chegou de um jeito e nós temos uma crítica a ele, porque ele foi bastante modificado e sem muita condição da gente fazer uma análise profunda. Mas a gente conseguiu perceber, mesmo uma análise superficial, que tinha coisas importantes lá dentro, no diálogo com a sociedade. Por exemplo, tinha assuntos relacionados à Unifesp da Zona Leste, que é um terreno cedido lá para a Universidade Federal, que ocupa lá na Jacopesso, que faz muito bem ali para nosso povo no quesito educacional. Mas uma coisa positiva para nós também é que nós conseguimos incluir uma emenda que vai fazer muito bem lá para a região do Jardim Pedra Branca, Cidade Tiradentes e Itaquera. Existe uma via lá que ela não é oficial, e por não ser oficial, mas consolidada, todos os carros de manhã passam por lá, ela é extremamente esburacada e a prefeitura não pode entrar e fazer melhoramento nenhum. Não pode pavimentar, não pode melhorar, não pode passar a máquina nem nada. E através de uma emenda nossa, nós autorizamos dentro desse projeto a criação, a oficialização daquela via, para que a prefeitura, a partir de agora, esteja autorizada, empoderada a ir lá e arrumar, e aquele acesso nascer de verdade, em condições dignas para o povo que entra e sai de Tiradentes, o Jardim Pedra Branca. E esse é o motivo, dentre outros bons que a gente enxergou no projeto, que a gente não conseguiu analisar ele no todo, que nós votamos a favor. Todos os projetos, quando a gente fala de habitação de interesse social, entraram algumas solicitações de concessão de áreas por 20 anos, de entidades sérias que fazem já um serviço, que complementa o serviço daquilo que a municipalidade faz na assistência social, na cultura, na educação. Então a gente está consolidando dentro desse projeto. É um projeto importante que vem de encontro àquilo que é um anseio da sociedade e que o Executivo entenda esse desejo da Câmara Municipal e também poder que essas entidades sociais fazem um serviço complementar e ajuda a municipalidade, principalmente no atendimento às pessoas. Os vereadores também discutiram projetos como o de alteração da Lei do Funcionalismo Público, de autoria do Executivo, e o projeto de autoria do presidente da Casa, o vereador Milton Leite, do União, que amplia o prazo de substituição das frotas de ônibus da cidade por veículos com energia limpa, elétrico, a gás ou não fósseis, a fim de diminuir os níveis de poluentes na metrópole.
As votações definitivas devem ocorrer nesta quarta-feira.